Começa agora o FPA no ar, Ciência e Arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Entre nuvens e sol nesta tarde de 25 graus do inverno amazônico, diretamente das Ilhargas da Praça do Estrela em Castanhal, desejamos boa tarde, ouvintes da Atlântico FM, em especial do programa UFPA no ar. Na bancada estamos eu, professor José Guilherme Fernandes e o Rodrigo, operando a mesa de áudio. Nossa companheira Paula está em merecida licença e logo mais estará de volta conosco. Boa tarde, Rodrigo, então. Boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então está começando mais um programa que coloca a universidade, a ciência, a arte e a cultura mais perto de você. E eu aproveito para lhe convidar, como sempre, a nos seguir no Instagram, @UFPAnoar, e responda a nossa enquete do dia. Você também pode nos mandar recados e perguntas pelo direct desse Instagram. E, Rodrigo, qual o importantíssimo tema desta tarde? Professor, o FPA no ar desta sexta-feira convida todos nós a refletir sobre um tema fundamental para compreender o Brasil contemporâneo, o Dia dos Povos Indígenas, que foi celebrado em 19 de abril. No nosso primeiro bloco, vamos discutir como essa data, que por muito tempo foi conhecida como Dia do Índio, revela mudanças importantes na forma de reconhecer a diversidade dos povos indígenas, mas também expõe permanências históricas, como o preconceito, a invisibilização e os estereótipos. Vamos refletir sobre a presença indígena hoje, marcada por lutas por território, cultura e sobrevivência, além de abordar dados recentes, direitos garantidos na legislação e conceitos que ajudam a compreender a importância dos saberes tradicionais e das formas indígenas de existir e resistir. No segundo bloco, a nossa conversa se aprofunda com Nelivaldo Cardoso Santana, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e professor efetivo da Universidade Federal do Pará no campus de Altamira. Com atuação nas áreas de ensino, literatura, cultura amazônica e política linguística indígena, o professor desenvolve trabalhos voltados à formação de professores e à valorização das línguas indígenas, incluindo a orientação para a elaboração de materiais didáticos voltados à recuperação dessas línguas. A partir dessa experiência, vamos dialogar sobre os desafios da educação indígena, a importância da preservação linguística e o papel da universidade na valorização dos povos originários. E no nosso último bloco, como de costume, você confere a nossa agenda cultural e acadêmica, com eventos, oportunidades e ações da UFPA que fortalecem o ensino, a pesquisa e a extensão aqui no campus de Castanhal. Se você nos ouve pela 105.1 FM, não desligue o rádio. E se acompanha pelo site atlanticofm.com.br, fique com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou e no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui, caravela portou bem ali, eu vi homem branco subir, na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sateré. Sou Guarani, sou Araueté. Sou Ticuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó. Sou Terena, sou Tucano, resisto com raça e fé. Este poema, intitulado Índio Eu Não Sou, é de Márcia Uena Cambeba, poeta e geógrafa brasileira e moradora da cidade de Castanhal. E este poema reflete bem o nosso tema de hoje, que se refere ao dia 19 de abril, que marca o Dia dos Povos Indígenas, data que por muito tempo foi conhecida como Dia do Índio, e que tem sua origem no Congresso Indigenista Interamericano, realizado em 1940. A mudança de nomenclatura, não é apenas simbólica, mas reflete uma transformação importante
na forma como esses povos são reconhecidos, deixar de tratar como um grupo homogêneo para afirmar a sua existência de uma ampla diversidade de culturas, línguas, histórias e modos de vida. Ainda assim, essa mudança convive com uma herança histórica marcada pela construção de estereótipos que reduziram os povos indígenas a figuras do passado, frequentemente associadas a uma imagem folclorizada distante da realidade contemporânea. Na prática, essa visão contribui para a invisibilização dos povos indígenas no presente, ignorando que eles seguem vivos, organizados e em constante processo de resistência. O cotidiano dessas populações é atravessado pela luta pela garantia de seus territórios, pela preservação de suas culturas e pela própria sobrevivência diante de pressões externas cada vez mais intensas. Conflitos fundiários, invasões de terras, exploração ilegal de recursos e diferentes formas de violência revelam que a questão indígena está longe de ser um tema do passado. A questão, na verdade, é um dos grandes desafios sociais e políticos do Brasil contemporâneo. Diante disso, cabe refletir: por que ainda insistimos em tratar os povos indígenas como parte da história, quando sua presença e suas lutas seguem tão atuais? Os dados mais recentes ajudam a dimensionar a presença e as condições de vida dos povos indígenas do Brasil contemporâneo. E, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país possui 1.693.535 pessoas indígenas, o que corresponde a 0,83% da população total. Isso pode parecer muito pouco, mas é extremamente representativo, e cabe lembrar que, segundo muitos estudos, inclusive antropológicos, que muito possivelmente, no momento da chegada do colonizador português, havia em torno de 10 milhões de indígenas na costa brasileira. Então, esse levantamento do IBGE também aponta um crescimento no número de indígenas vivendo em TI. TI são terras indígenas, passando de 567.582 indivíduos em 2010 para 689.532 pessoas em 2022, o que pode indicar tanto avanços no processo de autodeclaração, quando você se reconhece e se declara indígena, quanto também a reafirmação do vínculo com os territórios tradicionais. No entanto, esses números não podem ser analisados de forma isolada, já que refletem também disputas históricas por reconhecimento, pertencimento e permanência em seus territórios. É isso mesmo, Rodrigo? Exato, professor. Ao mesmo tempo, os indicadores sociais evidenciam desigualdades persistentes. Ainda segundo o Censo Demográfico do IBGE, que o professor citou há pouco, mais de 518 mil indígenas vivem em domicílios com condições precárias ou sem acesso adequado ao saneamento básico, o que representa cerca de 30,77% dessa população. Esse cenário revela um contraste direto com o que está previsto na Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 231 e 232, que reconhecem os direitos dos originários, que reconhecem os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras, além de garantir a preservação de suas organizações sociais, línguas e tradições. No campo das políticas públicas, há também a previsão de uma educação escolar indígena diferenciada, intercultural e bilíngue, além da atuação do subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. No entanto, a existência desses direitos não garante por si só a efetivação, o que levanta uma questão central: como transformar garantias legais em condições reais de vida digna para os povos indígenas? Do ponto de vista científico e social, é fundamental compreender os povos indígenas como sujeitos históricos e contemporâneos, inseridos em uma complexa diversidade cultural e étnica que desafia visões homogêneas e simplificadoras. Suas formas de organização, seus modos de vida e suas cosmologias revelam outras maneiras de se relacionar com o mundo, especialmente no que diz respeito à terra, que não é entendida apenas como recurso econômico, mas como território de vida, memória, espiritualidade e pertencimento. Nesse contexto, conceitos como etnocentrismo ajudam a explicar como a cultura dominante historicamente deslegitimou esses saberes, promovendo processos de apagamento cultural que ainda hoje se refletem nas relações sociais. Ao mesmo tempo,
cresce o reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais, não apenas como patrimônio cultural, mas como formas legítimas de produzir ciência, especialmente em áreas como meio ambiente, saúde e sustentabilidade. Mais recentemente, o debate tem incorporado a noção de ressurgência indígena, que vai além da ideia de reconhecimento por parte do Estado e se volta para a reconstrução ativa de identidades, territórios e práticas culturais. A partir das reflexões da pensadora indígena Liane Simpson, especialmente no artigo Ressurgência Indígena e Corresistência, de 2017, a ressurgência é compreendida como uma prática cotidiana que envolve viver a cultura, falar a língua e manter vínculos com o território como forma de resistência e continuidade. Nesse sentido, há também uma crítica à performatização da identidade indígena, reduzida muitas vezes a elementos estéticos ou simbólicos, sem conexão com o pertencimento real. Para Simpson, a terra funciona como uma verdadeira pedagogia, sendo fonte de conhecimento, organização social e autonomia. Assim, mais do que reagir às estruturas coloniais, a ressurgência propõe a construção de formas próprias de existência, baseadas em valores e práticas que reafirmam a autonomia e a continuidade dos povos indígenas. Professor, de que forma o UFPA tem fomentado esse discurso? Eu diria que promovendo essa ressurgência com a entrada massiva de muitos indígenas, não só indígenas, também afrodescendentes, esses segmentos que historicamente foram invisibilizados. Mas, para além disso, Rodrigo, no contexto da Universidade Federal do Pará, a presença desses estudantes tem se ampliado, né, como foi dito há pouco, especialmente por meio do que nós chamamos PSE, Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas, processos que ofertam vagas adicionais nos cursos de graduação. O vestibular regular na instituição também destina 50% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, com subcotas específicas para pretos, pardos e indígenas, além de critérios de renda. Esse conjunto de políticas públicas busca, evidentemente, democratizar o acesso ao ensino superior e reconhecer as desigualdades históricas que marcam o processo, ou melhor, o ingresso desses grupos na universidade. Para garantir a legitimidade desse processo, são realizadas bancas de verificação que analisam a autodeclaração dos candidatos, uma vez que o primeiro reconhecimento, na verdade, é o autoconhecimento, o autorreconhecimento, a pessoa se declarar indígena ou quilombola em função de todo o seu passado, em função, inclusive, de aspectos físicos. Então, para garantir essa legitimidade, em todo caso, realizam-se bancas, né, a partir também de documentos como registro administrativo de nascimento indígena ou mesmo cartas de pertencimento assinadas pelas lideranças comunitárias, pelas lideranças indígenas no caso. No entanto, o acesso não garante por si só a permanência desses estudantes na universidade. Pesquisas recentes, como a dissertação intitulada Estratégias de Permanência de Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará, Desafios e Resistência, que foi defendida em 2024, de autoria de Inácio Gabriel Arraia, evidenciam que, apesar de ser referência na inclusão, a UFPA ainda enfrenta enormes desafios importantes. Entre eles estão a dificuldade de adaptação à escrita acadêmica, a mudança de território e de condições de vida, além do enfrentamento do racismo institucional. Isso tudo tem muito a ver ainda com a incompreensão do que seja a pessoa indígena. Muitos, e isso tem rolado muito nas redes sociais, eu tenho acompanhado, se referem pejorativamente como essa pessoa não é indígena, esse não é indígena raiz. Então essas questões todas apenas ampliam o que a gente chama de racismo institucional. Ainda referente ao estudo citado, ele aponta que muitas das transformações na universidade têm sido resultado da mobilização dos próprios estudantes indígenas, organizados em coletivos, e que reivindicam melhores condições de permanência, como ampliação de bolsas e políticas de apoio. Como foi dito, não basta apenas o ingresso, é preciso que se tenha garantias de uma boa permanência. Então, nesse sentido, a UFPA se configura não apenas como espaço de acesso, mas esse território de disputa inclusive com outros segmentos sociais,
mas que também implica em uma resistência e na construção de novos caminhos para a inclusão de todos esses segmentos, principalmente dos historicamente invisibilizados, essa inclusão no ensino superior. Então, diante desse cenário, o Dia dos Povos Indígenas nos convida a ir além de homenagens pontuais, de atividades festivas, que são importantes, evidentemente, mas não pode se restringir a isso, porque deve-se enfrentar de forma crítica as estruturas que ainda sustentam estereótipos e desigualdades. Isso implica valorizar a diversidade cultural, defender os direitos territoriais e, sobretudo, reconhecer a importância da escuta dos próprios povos indígenas na construção de políticas públicas específicas e interculturais. Precisamos dar condições para os indígenas terem o seu próprio protagonismo e serem agentes do seu próprio destino, sua própria realidade. Também é necessário questionar o chamado consumo simbólico da cultura indígena, marcado por representações superficiais e datas esvaziadas de sentido, que pouco dialogam com as realidades vividas por essas populações. Acredito que esse seja o caminho, né, Rodrigo? Com certeza, professor. Afinal, ser indígena não é uma performance, mas uma experiência construída no território, na língua, nas relações e nas práticas cotidianas. Nesse contexto, a ideia de ressurgência ganha força como uma forma ativa de existência e resistência, que reafirma a autonomia e a continuidade dos povos indígenas frente aos desafios do presente. O nosso primeiro... FPA no ar. Ciência e arte para informar. E chegamos ao segundo bloco do nosso programa, o FPA no ar. Você que nos ouve, daremos início agora à parte do diálogo, da conversa com o nosso entrevistado. E essa conversa continua, evidentemente, com quem pesquisa, ensina e contribui diretamente para a valorização das línguas indígenas, culturas e saberes dos povos indígenas na Amazônia. Hoje estamos recebendo Nelivaldo Cardoso Santana. Ele é doutor pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Também tem uma especialização em Literatura e Cultura na Amazônia e é graduado em Letras e Língua Portuguesa pela UFPA. Atualmente, o Nelivaldo é professor efetivo da UFPA no campus universitário de Altamira, na região do Xingu, em regime de dedicação exclusiva, além de estar respondendo ser o diretor da Faculdade de Letras da Alcídio Jurandir, sendo também revisor acadêmico da nova revista amazônica, vinculada ao programa de pós-graduação em Linguagem e Saberes na Amazônia, no campus de Bragança. A sua atuação na área de letras, na área de letras, ele desenvolve pesquisas e atividades voltadas ao ensino, aprendizagem, à formação de professores, as relações entre sociedade, literatura e cultura na Amazônia, com destaque em especial para a política linguística indígena. Também realiza orientação técnica na elaboração de materiais didáticos voltados à recuperação das línguas indígenas, recuperação e valorização, contribuindo diretamente para a preservação de saberes ancestrais. Então é um prazer enorme recebê-lo no programa. E vamos, depois dessa saudação inicial, a nossa primeira pergunta, Nelivaldo. Em sua trajetória de formação, você tem se dedicado a estudar, pesquisar as políticas linguísticas na educação escolar indígena no Brasil. No censo de 2022, identificou-se 292 línguas indígenas faladas no Brasil, ou seja, elas são existentes. Então é um número superior às 274 línguas contabilizadas no censo de 2010. Nelivaldo, em sua opinião, quais as razões para a falta de reconhecimento dessas línguas indígenas pela escola e também por que o Brasil não é oficialmente um país plurilingüe? Olá, professor Guilherme Fernandes. Primeiramente, obrigado pelo convite, uma satisfação conversar a respeito desse tema das línguas indígenas brasileiras, especialmente das línguas indígenas amazônicas, né? Essa questão do
a falta de reconhecimento pela escola, de modo geral. Acho que a gente tem um instrumento jurídico que orienta nesse sentido de reconhecimento das línguas, das culturas indígenas, que é a Lei 11.645 de 2008. No entanto, dados de pesquisa que eu venho realizando mostram que os professores, eles conhecem a legislação, mas eles não sabem ou não conseguem fazer os processos de didatização dessa legislação. Isso está relacionado com a falta de instrumental teórico nos cursos de licenciatura, né? Então, penso que para a gente ter maior difusão das línguas indígenas nas escolas, é a gente investir na implementação, de fato, da Lei 11.645. E o Brasil, ele não é considerado um país plurilingüe exatamente porque a sociedade ela não reconhece as línguas indígenas, né? Então, assim, tem-se o conhecimento, e aí é um conhecimento de que as línguas indígenas existem muito pelo exotismo, né? Muito por um folclore que se tem em torno das línguas, né? E tem uma parte da sociedade que, por desconhecimento mesmo, diz que até mesmo os povos indígenas não têm língua, né? Que é uma gíria, que é uma língua menor. Então, acho que falta ao parlamento colocar na ordem do dia esse debate de que o Brasil é um país plurilingüe, considerando não somente as línguas indígenas, né, mas como as línguas de origem afro-brasileira e as línguas de imigração. Então é importante que se tenha esse debate no parlamento para que a gente consiga ter isso oficializado no país. Incrível, professor Nelivaldo. Em 19 de abril comemora-se o Dia dos Povos Indígenas. Para que essa data não seja unicamente um evento festivo, como poderemos incluir de fato as populações indígenas na sociedade brasileira? O processo de inclusão das populações indígenas na sociedade brasileira, né, ele é delicado. A gente precisa debater muito seriamente qual é o tipo de inclusão que a gente quer propor, né? E aí eu penso que nesse aspecto da língua, para a gente ultrapassar também esse limite de uma data comemorativa, acho que as universidades e as instituições de ensino da educação básica, elas têm um papel fundamental nesse processo. É a gente deslocar o valor que a gente dá aos conhecimentos dos povos indígenas e procurar enxergar o que a gente realmente pode aprender com as populações indígenas, o que elas têm a nos ensinar a respeito das línguas, das culturas, da preservação do meio ambiente, sobre os modos de produção, sobre as concepções de sociedade, sobre as concepções de criança, né? E aí, assim, eu penso muito que não se dá pelo teórico, que esse processo vai se dar exatamente pela escuta que a sociedade não indígena fará das sociedades indígenas. Então, eu penso que escutar os mais velhos nesse processo, ele é interessante para que a gente aprenda muito o que tem nas sociedades
indígenas. E aí essas populações, elas passam a participar mais efetivamente do que acontece na nossa sociedade, né? Mas para isso a gente precisa também fazer um deslocamento de concepção, né? E aí passa exatamente pelo papel do professor, pelo papel da escola, pelo papel do pesquisador. Acho que na Amazônia, de modo geral, a gente tem avançado com alguns projetos de pesquisa, alguns projetos de extensão nesse sentido, né? E aí isso vai fomentar esse debate lá na educação básica. O FPA no ar. Ciência e arte para informar.